No silêncio mais profundo da noite, quando até os fantasmas se calam, ela sussurra para dentro de si: ninguém nunca vai me entender, e talvez nem deva. Porque Clarice não queria ser explicada, ela queria ser deixada em paz no abismo sagrado do seu próprio silêncio. Na era dos gritos, dos likes, dos discursos vazios e da urgência de pertencimento, ela caminhava na contramão, sozinha, nua de certezas, devota apenas ao enigma da própria alma. É aqui que tudo começa, entre o vazio existencial e a recusa de ser traduzida, entre a filosofia da solidão e a necessidade de desaparecer para finalmente existir. Ela nunca quis ser compreendida. Clarice só queria silêncio para ser quem era de verdade. Essa não é apenas uma frase, mas uma implosão interna. Uma sentença para quem já sentiu a angústia de ser olhado, mas nunca enxergado. Para quem já habitou uma multidão e mesmo assim sentiu a dor do abandono cósmico. Para quem já implorou por amor, mas no fundo desejava apenas respeito pelo próprio caos. Afinal, o que somos se não almas em constante espiral, gritando baixinho por um espaço onde possamos simplesmente não ser interrompidos? Clarice era essa espiral, uma alma que não pedia licença para existir, mas também não fazia barulho para provar que estava viva. Ela preferia o sussurro à explicação, o gesto, a lógica, o suspiro, a palavra. E por isso, talvez, tenha sido odiada por tantos e amada por tão poucos. Porque é perigoso amar alguém que não quer ser moldado. É assustador conviver com quem se recusa a caber. Você já sentiu isso? Esse desejo de desaparecer sem morrer? De estar presente sem precisar sorrir? De existir sem precisar explicar nada a ninguém? Clarice escrevia para esse tipo de gente, os inadaptados, os introspectivos, os que respiram fundo antes de falar, porque sabem que as palavras, uma vez ditas, nunca mais voltam. Ela não escrevia para ser lida, escrevia para sobreviver. No fundo, cada linha que ela escrevia era uma tentativa de fugir da morte, não a morte física, mas a mais dolorosa. A de ser obrigada a ser aquilo que o mundo esperava. A morte de se tornar personagem de um roteiro que ela nunca escreveu. E você? Quantas vezes já encenou papéis que te dilaceravam por dentro? Quantas vezes já sorriu enquanto sua alma sangrava em silêncio? Dostoiévski dizia que o sofrimento humano revela os lugares mais profundos da alma. Clarice mergulhava aí, nesse território sem nome, onde até Deus hesita em entrar, porque há dores que não podem ser ditas. Há verdades que não cabem em palavras, e há silêncios que gritam mais alto que qualquer clamor. O silêncio dela era um grito de independência, de ruptura, de sagrado egoísmo. Por isso ela incomodava, porque Clarice não queria salvar o mundo, queria apenas salvar-se de si mesma, de suas repetições, de seus condicionamentos, de suas máscaras. E nessa busca íntima, ela expôs o que todos nós tentamos esconder: a vergonha de sermos humanos demais, frágeis demais, incompletos por essência. Mas e se a incompletude não for um erro, e sim um convite, um chamado para um tipo de existência que não cabe nas molduras sociais? E se Clarice soubesse antes de todos nós que ser inteira é justamente aceitar a própria fragmentação, que se esconder é às vezes o maior ato de coragem? Existe uma psicologia da alma que não se aprende em livros. Ela nasce nas noites insonas, nos olhares vazios, nas memórias que voltam sem serem chamadas. Clarice tocava essa alma. Ela escrevia como quem abre uma ferida com as próprias mãos, sem anestesia, sem filtro, sem medo de sangrar. Mas será que você aguenta ler até o fim?
Será que você consegue acompanhar essa jornada sem tentar reduzi-la a uma teoria, a um diagnóstico, a uma lição? Porque esse vídeo não é sobre entender Clarice, é sobre escutar o que você tem calado, é sobre reconhecer que talvez você também só queria silêncio, um lugar onde ninguém tente consertar seu jeito estranho de sentir. Talvez o problema nunca foi você ser difícil. Talvez o problema seja que o mundo inteiro vive tentando traduzir uma língua que você nunca quis ensinar. E enquanto eles tentam entender o que você sente, você só quer descansar, parar de fingir, parar de explicar, parar de se provar. Clarice sabia, viver é um verbo solitário, e quem sente demais, inevitavelmente se afasta, não por arrogância, mas por proteção. Porque há uma solidão que não é ausência, é escolha. Escolha de não se misturar, de não se vender, de não se perder. É nesse ponto que o silêncio vira morada e a solidão, refúgio. Quantas vezes você já sentiu que se abrisse a boca, o mundo desabaria? Quantas vezes engoliu traumas com medo de ser visto como fraco, sensível, dramático demais? Quantas vezes quis sumir, não por covardia, mas por excesso de lucidez? A dor de Clarice era essa. Ela via demais, sentia demais, sabia demais. E o mundo não perdoa quem não sabe ignorar. Ela não queria ser luz para ninguém. Queria apenas apagar as luzes e, no escuro, reencontrar-se. Porque às vezes é só quando a escuridão chega que finalmente conseguimos olhar para dentro. O que há em você que ninguém nunca entendeu? O que há em você que ainda resiste silenciosamente, enquanto tudo ao redor ruge por explicações? Você consegue escutar o que pulsa no fundo do seu silêncio? Ou já se perdeu tanto que até o vazio te assusta? Você veio aqui por curiosidade, mas talvez saia diferente, porque esse vídeo não é comum. É um espelho, um reflexo do que você tem evitado encarar. E a pergunta que Clarice parece sussurrar agora, bem perto do seu peito, é: você está pronto para não ser compreendido? Ou vai continuar mendigando o acolhimento em um mundo que só sabe julgar? Porque no fim, a resposta não é em entendê-la. Está em aceitar que há partes de nós que nunca serão compreendidas. E tudo bem. O verdadeiro descanso está em parar de lutar contra isso e simplesmente ser. No silêncio que habita o fundo da alma, onde nem as palavras conseguem penetrar, a dor se mostra em seu rosto mais cru. É uma dor que não se anuncia, que não pede atenção, mas que rasga o peito feito punhal invisível. Quantas vezes você já sentiu essa angústia sem nome, essa solidão que não se dissipa mesmo em meio a multidões? Essa ferida muda que pulsa e exige um silêncio tão profundo quanto o próprio sofrimento? A dor de não ser compreendido, de ser reduzido a rótulos e interpretações alheias, mas nunca verdadeiramente visto? Essa é a essência que Clarice revela em cada letra. Uma alma exposta que clama pelo silêncio, não para fugir do mundo, mas para existir em sua verdade despida. Há uma história que se repete em cada canto do mundo, de uma mulher que, após a perda repentina do marido, encontrou no isolamento seu único refúgio. Ela se trancava no quarto, olhando pela janela o céu gris, enquanto as vozes lá fora pareciam gritar respostas que ela jamais queria escutar. A vizinhança murmurava sobre sua loucura, seu desespero, sua falta de força. Mas o que eles não sabiam era que ela havia descoberto no silêncio uma forma de reconstrução. Um lugar onde a dor não precisava ser traduzida em palavras, onde o choro podia ser só silêncio, e o grito, ausência. Como Clarice, ela não buscava compreensão, mas sim permissão para ser inteira na sua dor. Dostoiévski nos ensina que a dor é a escola mais severa, mas também a mais profunda da alma humana. Ele, que navegou em mares turbulentos de sofrimento e insanidade, percebeu que o abismo interior não é algo a ser temido,
mas um portal para a revelação do eu mais autêntico. Clarice, com sua escrita que fere e acolhe, é a irmã espiritual dessa visão. Eles compartilham o silêncio que ecoa no vazio, a solidão que é a companhia e a coragem de encarar a obscuridão sem máscaras. Esse encontro entre filosofia e vivência cria uma ponte que desafia o espectador a olhar para dentro, não para fugir, mas para habitar o próprio desconforto e, quem sabe, encontrar um fio de luz. Mas o que acontece quando essa luz se apaga? Quando o silêncio deixa de ser refúgio e se torna a prisão? O vazio que antes era aconchego torna-se tormento. É nesse momento que a esperança se desfaz e o peso do mundo parece esmagar até o último resquício de força. Aquele que antes se calava para se proteger, agora se cala porque não sabe mais como gritar. Cada frase é um grito disfarçado. Cada silêncio entre as linhas, um grito mais profundo ainda. Ela escreve para não sucumbir, para conter o vazio que ameaça engoli-la. Essa jovem poderia ser Clarice, poderia ser qualquer um que já sentiu a urgência de traduzir a dor em algo palpável, um gesto, um verso, um suspiro escrito. A máquina de escrever se torna sua confidente, um espelho onde a alma se desnuda sem temor, onde a solidão se torna linguagem e o sofrimento poesia. Mas o que há nessa cena que ressoa tão fortemente dentro de você? Talvez a imagem da máquina antiga, do papel que recebe a tinta como quem acolhe um segredo, seja o símbolo do nosso próprio esforço para sermos vistos. Quantas vezes você já tentou colocar em palavras o que parece impossível de explicar? Quantas noites já passou escrevendo, falando ou simplesmente respirando em silêncio para não se perder? O ato de criar, de dar forma ao intangível, é também um ato de resistência contra o apagamento da alma. Um grito mudo que ecoa no vazio do entendimento alheio. E nesse gesto de escrita há também uma luta invisível. A luta contra o medo de ser julgado, contra a urgência do mundo que quer respostas rápidas, contra a própria vontade de se esconder atrás de palavras vagas. Clarice enfrentou isso, a solidão da criação, o peso do olhar que nunca alcança, a certeza de que a sua verdade nunca será a verdade de todos. É nesse conflito que reside a beleza e a dor da existência. Ser um mistério para si mesmo e para o outro, um enigma que desafia qualquer tentativa de definição. Você consegue sentir essa tensão? Aquele momento exato em que a mão hesita sobre a página em branco, o coração aperta e a alma pesa como uma tempestade prestes a explodir? É o limite entre o silêncio e o grito, entre a fuga e o enfrentamento. É o lugar onde Clarice habita, onde você também pode habitar se tiver coragem. Mas cuidado, nem todos estão preparados para essa intimidade. Nem todos aceitam o silêncio como resposta, nem todos respeitam a solidão como espaço sagrado. E então, o que resta quando a escrita não basta mais? Quando o papel se torna um espelho que reflete a fragmentação interna sem oferecer consolação? Quando a dor ultrapassa as palavras e se instala no corpo, na respiração, no silêncio profundo que não quer ser perturbado? É aí que começamos a entender que Clarice não queria apenas ser ouvida, ela queria ser deixada em paz para ser inteira. E talvez, só talvez, você também precise desse silêncio, não para fugir, mas para finalmente se encontrar. Será que você está disposto a enfrentar o que há por trás desse silêncio? Ou vai continuar tentando preencher o vazio com barulho? Dostoiévski caminhava pelas ruas geladas de São Petersburgo com o peso da vida esmagando seu espírito em cada passo. Ele sabia, mais do que ninguém, que a alma humana é um campo de batalha onde se enfrentam luz e sombra em uma guerra eterna e silenciosa. Em sua obra, ele nos convida a olhar para dentro, para o lado escuro que tentamos negar, para a dor que carregamos como uma cruz invisível. Clarice, em sua escrita visceral, parece ecoar essa mesma luta, a necessidade de confrontar o abismo que habita em nós, mesmo que ele nos arraste para baixo. Eles não oferecem conforto, mas um espelho, um convite incômodo para encarar a própria sombra. Você já se olhou no espelho da alma e se reconheceu em seus fragmentos mais obscuros? Ou prefere a imagem polida que o mundo espera? Dostoiévski e Clarice nos desafiam a abandonar as máscaras, mesmo que isso signifique despir-se diante do desconhecido. O encontro com o eu verdadeiro é doloroso, porque revela as fissuras que tentamos esconder.
Mas é também libertador, porque só no reconhecimento da dor podemos começar a nos curar. Esse convite não é para todos, é para aqueles que ousam viver sem anestesia, que aceitam o desconforto como parte da jornada. Mas o que acontece quando a sombra parece maior do que a luz? Quando o peso do sofrimento ameaça esmagar o que resta de esperança? Clarice escrevia com as mãos trêmulas, não porque não tinha medo, mas porque sabia que o medo é parte da experiência humana, uma sombra que não podemos eliminar, apenas aprender a conviver. Dostoiévski nos lembra que até na escuridão mais profunda há uma centelha divina que não se apaga. Essa centelha é o que mantém a luta viva, mesmo quando tudo parece perdido. Você sente essa centelha dentro de si? Ou o silêncio da alma já se tornou um vazio absoluto? É no limiar entre esses extremos que reside a verdadeira batalha. A escolha entre sucumbir ou resistir, entre se perder no abismo ou encontrar no abismo uma nova forma de ser. Clarice e Dostoiévski não prometem soluções fáceis, mas mostram que a luta é sagrada, que a dor é um caminho para a transcendência. Será que você está pronto a trilhar esse caminho, mesmo que ele seja solitário e tortuoso? E se o que você busca não for o entendimento, mas a aceitação do mistério que habita em você? Se a verdadeira liberdade não estiver em ser compreendido, mas em aceitar que algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas? Essa é a pergunta que fica no ar, uma chama que arde silenciosa no fundo do peito. Você está disposto a abraçar essa incerteza, ou vai continuar buscando respostas que talvez nunca cheguem? No instante em que tudo parece desabar, quando a luz que guiava o caminho se apaga e o silêncio se torna um peso insuportável, algo inesperado pode acontecer. É como se, no fundo do poço, surgisse uma fissura, uma pequena fresta por onde entra uma luz tênue, quase imperceptível, mas que carrega um convite sutil, o convite à ruptura. Essa ruptura que assusta, que desafia, que nos obriga a abandonar velhas certezas e a encarar o desconhecido sem a proteção das máscaras. Clarice viveu essa ruptura, não como um colapso, mas como uma transformação silenciosa, uma morte necessária para renascer no próprio silêncio. Essa virada não é simples, nem imediata. Ela se dá no contraste entre o antes e o depois, entre o que fomos e o que deixamos de ser. É o momento em que o peso do passado encontra o impulso da mudança e tudo dentro de nós treme. Você já sentiu esse terremoto interno, essa sensação de que nada mais será como antes? Talvez tenha tentado fugir, resistir, se agarrar às pontas que parecem firmes, mas que estão se desfazendo sobre os dedos. A ruptura é inevitável. Ou aceitamos o medo e mergulhamos no vazio, ou permanecemos presos numa prisão invisível que nos consome lentamente. Mas a ruptura também traz esperança. Não aquela esperança doce e tranquila, mas uma esperança dura, que nasce da luta e do enfrentamento. É a esperança do que ainda pode ser descoberto, do que pode emergir do caos. Clarice nos mostra que mesmo no silêncio absoluto, há espaço para a criação, para a reinvenção do eu. Que o silêncio não é vazio, mas campo fértil onde podemos plantar novas sementes, ainda que não saibamos o que delas nascerá. Essa é a promessa oculta na dor, o segredo guardado no coração da solidão. Você já se permitiu sentir essa esperança amarga, essa chama que arde mesmo quando tudo parece perdido? Ou prefere fechar os olhos para ela, continuar acreditando que a resposta está fora, no entendimento alheio, na aprovação dos outros? A ruptura exige coragem. Coragem para abandonar o que conhecemos, para enfrentar o desconforto da transformação, para ficar só com o que sobra quando o mundo se cala. E essa coragem é o que define quem realmente está disposto a viver a própria verdade, por mais dolorosa que ela seja. Então, qual será seu próximo passo? Vai continuar segurando as amarras do passado, tentando impedir que a ruptura aconteça? Ou vai aceitar o camado silencioso que vem do fundo do seu ser, aquele sussurro que diz que é hora de deixar ir? A decisão está diante de você, mas a pergunta permanece. Você está disposto a pagar o preço da liberdade que só a ruptura pode oferecer? Ou vai continuar escolhendo a prisão confortável do entendimento superficial? Na encruzilhada entre o conhecido e o incerto, onde o coração oscila entre o medo e o desejo, nasce a semente da dúvida. Essa dúvida que corrói por dentro, que não nos deixa descansar, que insiste em perguntar: quem sou eu além do que o mundo vê? Quem serei quando todas as máscaras caírem?
Clarice nos convida a habitar esse espaço inquietante, onde não há respostas prontas, mas onde a verdade se desvela em camadas sutis, quase imperceptíveis. É um convite para sentir o desconforto da incerteza como parte essencial da existência, e não como um erro a ser corrigido. Há momentos em que o silêncio fala mais alto que qualquer palavra, e a solidão pesa como um manto invisível que nos envolve sem pedir permissão. Você já se sentiu assim? Perdido no meio de si mesmo, como se a própria essência estivesse se esvaindo? Clarice e seus escritos são um espelho para essa experiência, o retrato da alma que deseja desaparecer para finalmente existir, que anseia por ser deixada em paz para se reconstruir. É um paradoxo doloroso. Querer ser vista, mas temer a exposição. Buscar a companhia, mas necessitar do isolamento. E é nesse paradoxo que mora a beleza e a crueldade da condição humana. Somos seres feitos para amar e sermos amados, mas também para guardar segredos profundos que não podem ser compartilhados. A vereda da incompreensão é antiga, ancestral e talvez jamais será totalmente cicatrizada. Dostoiévski sabia disso quando escreveu sobre a alma atormentada que busca redenção em um mundo que não perdoa. Clarice, por sua vez, encontrou no silêncio a única forma de resistir à pressão de ser entendida de mais ou de menos. Mas o que fazemos com essa vereda? Ignoramos, disfarçamos ou permitimos que ela nos transforme? Essa é a pergunta que fica suspensa no ar, enquanto o tempo passa e as horas se acumulam. A vereda que não sangra visível é a mais difícil de tratar, porque exige coragem para olhar para dentro sem fugir. Você está disposto a enfrentar esse olhar? A encarar o que há de mais frágil e verdadeiro em si mesmo, sem medo da dor que pode surgir? A jornada de Clarice nos mostra que não há atalhos para essa coragem, que a liberdade verdadeira é alcançada apenas quando aceitamos a sombra junto com a luz, que o silêncio que ela buscava não era fuga, mas um espaço sagrado onde pudesse ser inteira, com todas as suas contradições e mistérios. E você, está pronto para habitar esse silêncio? Ou vai continuar buscando respostas fora, enquanto o vazio dentro de você cresce? O momento da ruptura é como o estalo seco de uma árvore que se parte ao meio, inesperado e inevitável. Clarice sentiu isso na carne, nas palavras que sangravam da alma, na solidão que crescia a ponto de engolir tudo ao redor. A ruptura não é só o fim de um ciclo, mas o nascimento de um abismo onde nada é como antes. Você já experimentou essa sensação? A de estar de pé no precipício, olhando para o vazio que insiste em chamar seu nome, desafiando-o a dar o salto? Essa é a prova definitiva. Continuar na zona segura da compreensão superficial ou mergulhar na profundidade do seu próprio ser, onde o silêncio é denso e a verdade nua. Nesse limiar, a esperança se mistura com o medo, criando um turbilhão de emoções que ameaça arrastar qualquer resquício de segurança. Clarice viveu esse conflito, e suas palavras são testemunhos dessa batalha interna. Cada frase escrita era um passo na corda bamba, um equilíbrio instável entre o desejo de ser inteira e o receio de se perder na escuridão. É aqui que a narrativa de Clarice encontra a sua, e a sua, caro espectador, pode encontrar a sua também. Porque a ruptura não é exclusiva dos grandes escritores ou filósofos. Ela é o fio invisível que une todos os que já ousaram sentir demais. Mas a grande questão que permanece é: como lidar com esse abismo? Como atravessar esse silêncio que não oferece respostas e muitas vezes nem consolo? Clarice não nos entrega soluções, apenas nos mostra a coragem de permanecer ali, mesmo que o mundo inteiro pareça exigir que você fale, explique, se justifique. O silêncio dela é um grito, um desafio para que você também abrace o seu próprio silêncio, a sua própria dor, sem medo de ser invisível para os outros. Você já se permitiu essa ousadia? De simplesmente existir, mesmo que ninguém entenda? De aceitar que a incompreensão é parte do preço que pagamos por sermos autênticos? Clarice nos ensina que o verdadeiro encontro consigo mesmo não acontece no ruído das palavras, mas na quietude do silêncio compartilhado com a própria alma. E essa quietude pode ser aterradora, porque nos força a olhar para o que preferiríamos esconder.
Então, onde você está agora? No limiar da ruptura com a possibilidade de um salto ou a escolha pelo medo? A resposta não está em fórmulas prontas, mas na coragem que nasce da dúvida, uma força que se revela no silêncio. Você está preparado para essa jornada? Ou vai continuar buscando na compreensão alheia o que só pode encontrar dentro de si? A tensão cresce e a pergunta permanece, sem resposta, aberta, esperando pelo próximo movimento. No momento em que tudo parece prestes a ruir, quando o chão se desfaz sobre seus pés e a sombra da dúvida se alonga até engolir a luz, nasce uma tensão quase insuportável. É nesse instante que a alma se encontra em seu estado mais vulnerável, não mais escondida atrás de defesas, mas exposta, nua diante do desconhecido. Clarice viveu esse exato limiar, onde o silêncio não é apenas ausência de som, mas um espaço carregado de significados que não podem ser decifrados. Você sente essa tensão? Ela pulsa dentro de você como um relógio sem ponteiros, marcado pelo tempo suspenso entre o que foi e o que ainda pode ser. É uma tensão que não se dissolve com respostas fáceis, porque não se trata de entender o mundo, mas de aceitar que há partes de nós que permanecerão eternamente misteriosas. A inquietação cresce, alimentada por perguntas que não encontram repouso. Quem sou eu quando ninguém me observa? Que verdades escondo até de mim mesmo? Quanto da minha existência é um grito silencioso por liberdade? Essas perguntas ecoam em um vazio onde silêncio grita mais alto que qualquer palavra. Clarice não buscava responder. Ela queria que sentíssemos essa angústia, que morássemos nela, que permitíssemos que o silêncio se tornasse um lugar de encontro, não de fuga. Você está disposto a permanecer nesse espaço suspenso, onde as certezas se desfazem e o desconhecido toma forma? Ou prefere o conforto ilusório das respostas prontas, das histórias contadas para acalmar a alma? A tensão não é um inimigo, mas um convite para mergulhar mais fundo, para enfrentar o abismo que habita em você com coragem e sem medo. É nesse confronto que a transformação acontece, ainda que o desfecho permaneça oculto, guardado nas sombras do tempo. No coração desse silêncio tenso, Clarice nos deixa uma última provocação: aceitar a solidão não como ausência, mas como presença profunda, a presença de si mesmo em sua forma mais pura e verdadeira. Essa aceitação é a chave que abre a porta para uma liberdade que ninguém pode tirar, porque não depende do olhar do outro, mas da reconciliação com o próprio eu. Mas essa chave pesa no peito, porque liberta e prende ao mesmo tempo. Você sente esse peso? Ou ainda tenta fugir dele? E agora, diante dessa tensão que não cessa, resta a pergunta que ecoa em seu interior: até onde você está disposto a ir para ser quem realmente é? Até que ponto aceita carregar o fardo da incompreensão, a solidão do silêncio, o desafio de habitar o mistério que é você? Não há respostas fáceis, apenas a coragem para seguir, passo a passo no escuro, com a certeza de que a jornada é sua e somente sua. A tensão permanece, viva, pulsante, esperando que você decida o próximo movimento. O silêncio que Clarice buscava não era mero refúgio, mas uma luta contra o ruído sufocante do mundo que insiste em rotular e reduzir o que não pode compreender. Em cada página, ela rasgava essa cortina invisível que nos aprisiona, um grito por liberdade interior, pela permissão de existir sem filtros. Você já sentiu essa necessidade desesperada de romper as amarras da expectativa alheia? De viver sem a prisão do julgamento constante? O silêncio dela é a resistência contra o grito do mundo, é a afirmação de um ser que se recusa a ser dominado. Mas a resistência tem um preço: o isolamento, a solidão que não se escolhe, mas que é imposta quando não encontramos ecos em outros. Clarice nos lembra que o silêncio pode ser também uma cela, um espaço onde a alma se enrijece e o coração se endurece. Você consegue perceber essa linha tênue entre o silêncio que liberta e aquele que aprisiona? Entre a solidão que cura e a que destrói? Quantas vezes você já esteve nesse limiar, oscilando entre a fuga e o enfrentamento, entre o desejo de se esconder e a urgência de ser visto? Nesse jogo de sombras, o sofrimento se torna professor cruel e insistente.
Ele não entrega lições confortáveis, mas revela a verdade nua e crua que a alma humana é um mosaico de contradições, um campo minado de dores e esperanças entrelaçadas. Clarice, como poucos, teve a coragem de olhar para essas feridas abertas e escrever sua própria história sem pedir perdão. Você teria essa coragem? De abrir suas feridas diante do espelho, expor suas fragilidades e continuar caminhando, mesmo sem saber onde o caminho vai dar? E se a única saída para a incompreensão for a aceitação radical de si mesmo? Aceitar que partes de você sempre serão invisíveis para o mundo, que a sua verdade pode ser um segredo íntimo que jamais será compartilhado plenamente. Essa aceitação é talvez o maior ato de rebeldia e liberdade que existe. E você? Está disposto a essa rebeldia silenciosa? Ou vai continuar buscando a aprovação daqueles que jamais poderão realmente vê-lo? A tensão se intensifica, porque no fundo sabemos que essa luta é solitária, uma travessia onde cada passo é incerto e o eco das dúvidas nos acompanha como uma sombra fiel. Clarice nos mostra que essa luta como a parte do caminho, não como um castigo, mas como uma condição essencial para se encontrar verdadeiramente. Mas a pergunta permanece: você consegue viver com essa solidão? Ou vai continuar fugindo dela, mesmo que isso custe a própria alma? Ela nos deixou, Clarice, não para ser decifrada, mas para ser sentida, como um vento que atravessa o silêncio, trazendo a inquietação que não se cala. Seu legado não é um mapa para respostas fáceis, mas um chamado para a coragem de habitar o próprio mistério, de aceitar que a alma é um enigma que nunca será completamente desvendado. Essa aceitação não é resignação, mas um ato radical de liberdade. Libertar-se da necessidade desesperada de ser compreendido, para enfim ser inteiro. A resistência que ela viveu é a mesma que pulsa dentro de você. Essa luta silenciosa entre o desejo de se esconder e a urgência de ser verdadeiro. O preço dessa resistência é alto. A solidão que não escolhemos, o silêncio que pode tanto salvar como aprisionar. Mas nessa tensão mora a vida autêntica, na linha tênue entre o fugir e o enfrentamento, entre o medo e a coragem. Clarice nos mostra que a verdadeira liberdade nasce quando aceitamos a sombra e a luz, a incompletude e o mistério. A pergunta que fica, então, não é sobre encontrar respostas ou explicações, mas sobre a disposição para viver com o que não pode ser explicado. Você está pronto para essa rebeldia silenciosa? Para carregar o fardo da incompreensão e da solidão como... No fim, a escolha é sua. Continuar buscando no mundo o que talvez nunca encontre, ou voltar o olhar para dentro, abraçar a solidão que a alma exige, e nesse abraço, descobrir o poder de simplesmente existir. A estrada é solitária, a jornada é longa, e o silêncio pode ser tanto um amigo quanto um desafio. Mas a única certeza que resta é que, enquanto você hesita, a vida não espera. Então diga-me, você vai continuar fugindo da solidão ou vai se permitir, enfim, ser inteiro no seu próprio silêncio?